Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! A aula de hoje é a correção daqueles últimos exercícios, beleza? Tive um probleminha no vídeo aqui, então essa vai só com áudio, tá? Na próxima eu já vou tentar corrigir esse erro aí. Mas tá tudo bem detalhado, bem passo a passo. Se vocês não conseguirem entender, eu vou recomendar vocês assistirem os vídeos anteriores. Tem uns 3 vídeos antes aí, que é muito importante para essa aula de hoje aqui de correção desse tipo de exercício, tá? Então vamos lá. Pegando o primeiro exercício, ó. Lembra que se os radicais já forem diferentes, eu preciso fazer a fatoração, separar eles dentro da raiz de acordo com o índice. Se o índice do nosso radical for 2, você vai separar de 2 em 2 números que são iguais e deixar em forma de potência de 2. Se for índice 3, vocês vão separar de 3 em 3 números que são iguais, tá? Então, eu fiz isso em todos esses números aqui para deixar eles de forma semelhantes, ó. Vejam bem, ó, fiz a do 18, já separei. Fiz a do 50, fiz a do 32, ó. Veja que todos eles eram raízes quadradas, então eu separei de 2 em 2, e esses números que eu separei de 2 em 2, eu deixei dentro do radical com expoente 2, beleza? Agora eu faço o seguinte, ó. Eu fiz a simplificação deles. O que acontece? O número que está dentro do radical com a potência 2, que a gente já separou justamente para isso, eu vou reescrever ele lá fora do radical, multiplicando. E quem não tem a potência igual ao índice, continua dentro da raiz. Ó. Então vejam lá que a raiz do 18, no final, ela ficou 3 raiz de 2. A do 50 ficou 5 raiz de 2. E a do 32 ficou 4 raiz de 2. Nessa do que ficou 4 raiz de 2, aconteceu o seguinte. Ó. Como eu tinha 2 números dentro do radical com potência 2, então na hora de simplificar, os dois vão para fora. Nesse momento eu preciso multiplicar eles. Então foi um 2, também foi o outro 2. Então 2 vezes 2, 4. Agora eu posso adicioná-los normal. Ó. Eu tenho 3, pegar o positivo aqui primeiro, tenho 3 mais 4, 7, menos 5. Então no final obtive 2 raiz de 2. Letra B. Bem semelhante, tomar cuidado apenas que já na frente do radical já tem um número. Então, todas as simplificações que vocês forem fazer, esses números já devem multiplicar quem está lá fora. Então, eu fiz a do 54, ó, já fiz a separação e já simplifiquei. Mesma coisa com a do 24, ó, e com a do 96. Então, veja que também eram todas elas raízes quadradas, então eu tomei o cuidado de separar de 2 em 2, deixar dentro da raiz com potência 2 para poder fazer a simplificação. Quem saiu da raiz sai multiplicando quem já estava lá fora. No primeiro caso ali na raiz do 54, o 3 ia sair da raiz. Como já tinha um 2 lá fora, então 3 vezes 2, 6. Na do 24, o 2 saiu, já tinha um 5, então ficou 10 raiz de 6. Na do 96, eu consegui separar 2 números 2 dentro da raiz com potência 2. Então vai um 2 primeiro, já multiplico o 2 que estava lá fora, ficou 4. Quando for o outro 2, 4 vezes o 2, 8. Então veja que no final agora todo mundo ficou semelhante. Todos eles têm radical com um radicando dentro 6 e os índices todos 2. Então agora eu vou adicionar. Ó. 6 mais 10, 16, menos 8, 8 raiz de 6. Percebam que sempre que os radicais são semelhantes, você não altera o radicando ali, tudo aquele radical, tá? Você apenas repete. Imagine que você está resolvendo uma equação e esse radical aí é o nosso x, tá? Letra C. Mesmo processo, ó, fatoração, separação dentro do radical e simplificação. Todo mundo novamente de 2 em 2. Transforma em potência de 2. Quem não ficou com o seu par vai continuar dentro da raiz.
E no final obtemos aqui então todos os radicais semelhantes, ó. Todos eles são raiz quadrada de 5. Então vamos operar agora. Mas observem que aí a gente já tem números opostos, ó. 6 raiz de 5 menos 6 raiz de 5. O que acontece aí? Vai dar zero. Então nesse caso vai sobrar apenas o 3 raiz de 5. Beleza? Letra D. Mesmo processo. Fatoração, separei no radical, fiz a simplificação de quem tem a potência igual ao índice. Na do 27, mesma coisa. Na do 45, mesma coisa. No final agora dessa daqui foi interessante. Ó. Vejam lá o que aconteceu. Nem todos os radicais são semelhantes. Percebam ali que eu tenho um radical que é a raiz quadrada de 5 e os outros é a raiz quadrada de 3. Mas não impede a gente de continuar a resolver o exercício. Vamos pensar no seguinte. Lembra lá na nossa expressão? A gente só pega tipo x com x, y com y. Então, nesse caso aqui, eu só vou pegar raiz de 3 com raiz de 3 e raiz de 5 com quem tem raiz de 5. Então, percebam que o raiz de 5, nesse caso aqui, vai sobrar, porque não tem par para eu fazer operação com ele. Não tem mais nenhum termo aí para eu fazer operação. Então, eu vou operar lá o 10 raiz de 3 menos 6 raiz de 3, que vai dar 4 raiz de 3, e vou repetir o meu menos 3 raiz de 5. E termina por aqui esse exercício. Próximo exercício, ele diz o seguinte. Com o auxílio da calculadora, calcule as adições e subtrações aproximados com duas casas decimais. Então vejam lá, esse aqui ficou bem simples de ver, porque vocês iriam usar a calculadora. Então, vocês iriam colocar lá raiz de 3 na calculadora, raiz de 5, iriam obter esses valores aí e faz a soma ou a subtração. No caso da letra A, letra B e letra C, todos eles eram uma soma. E todos eles também, os radicais, tinham índice 2, ou seja, todos raízes quadradas. Na letra D, a gente teria que tomar um pouquinho de cuidado, certo? Tem algumas calculadoras que não aparece a raiz cúbica, então você teria que fazer aí aproximado, fazendo as continhas, né? No caso, se você tem a calculadora que tinha raiz cúbica, beleza. Mas o que quer dizer a raiz cúbica? Que o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes chegue mais próximo do que eu tenho dentro do meu radical. Então, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar próximo de 15, é o 2,47. E o que vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes e vai chegar próximo do 9 é o 2,08. Fazendo a subtração, 0,39. Próximo exercício. Ele pediu para a gente encontrar o valor do quadrado. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver como se fosse uma equação. Vamos isolar o nosso quadrado, certo? Eu já percebo que os radicais são semelhantes, então a gente pode fazer as operações. Antes de isolar nosso quadrado, eu já resolvi ali, ó. Mais 3 raiz de 7 menos 4 raiz de 7, fiquei com menos raiz de 7. Mais o quadrado igual a 5 raiz de 7. Agora sim, ó. Lembram lá. Quando eu troco alguém de lado da minha equação, eu troco a operação também. Se ele estava fazendo uma subtração, agora ele passou fazendo uma adição. Então aqui nesse caso, vamos encontrar o quadrado como 6 raiz quadrada de 7. Quando na frente do radicando não tem nada, do radical não tem nada, considera-se 1. Letra B. Percebam que o 18 não estava semelhante ao 2, então eu tenho que começar a fazer a fatoração. Sempre que vocês olharem e não for semelhante, comece fazendo a fatoração, separa dentro da raiz e depois faz a simplificação. Então, fazendo lá a simplificação da raiz do 18, a gente encontrou 3 raiz quadrada de 2. Agora sim ficou semelhante. Troquei o 4 para deixar o nosso quadrado sozinho. 4 raiz de 2 estava subtraindo, agora passou adicionando. Então, 3 mais 4, 7. E repetimos o nosso radical. Então, 7 raiz de 2. Letra C. Ó, o quadrado já está isolado, mas não está fatorado.
E tenho que prestar atenção no quê? Que agora o nosso índice é 13, então a gente vai separar de 3 em 3, ó. Eu vejo que eu já fiz um passo mais direto aqui, não coloquei o processo da fatoração agora. Mas apareceu 3 vezes o número 3 e uma vez o número 5. Fazendo a simplificação, fiquei com raiz de 5 mais 3 raiz cúbica de 5. Agora fazendo a operação, 1 mais 3 dá 4 e repetimos o raiz cúbica de 5. Então esse é o valor do nosso quadrado. Letra D. Um pouquinho mais difícil agora porque eu tenho 2 quadrados, mas no finalzinho vocês vão conseguir compreender bem o que eu tenho para falar. Então, primeiramente, fatora a raiz do 27 e a raiz do 8. Nessa daqui, ó, eu já fiz a fatoração e também já fiz a simplificação. Então, obtendo esses termos aí. Na próxima linha agora que vai aparecer, eu fiz a operação dos radicais semelhantes. Quem tinha raiz de 3 ali, ó, raiz de 3 menos 5 raiz de 3. Então, sobrou apenas menos 2 raiz de 3. Agora aqui a gente tem que pensar o seguinte. Antes do igual, eu tenho 2 raiz de 2. E depois do igual, eu tenho 6 raiz de 2. Para que fique igual, quanto falta eu somar no 2 para que ele vire 6? Vai faltar 4 raiz de 2. Então aqui eu fiz uma solução escrita para vocês, ó, que a gente vai pensar o seguinte. A igualdade só é verdadeira quando completarmos a primeira lacuna com 4 raiz de 2. Porque 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 torna-se igual ao 6 raiz de 2 que está do outro lado da igualdade. E sobrou o que para a gente? Menos 2 raiz de 3. Lá do outro lado eu também tenho um sinal de menos. Lembra na equação que acontece o seguinte. Quando eu tenho números iguais em lados diferentes da nossa equação, sempre eu posso simplificá-los. Porque imagine assim, ó, se você troca um para o outro lado da equação, ele troca a operação. Então, eles vão ser números opostos. Então, a resposta vai ser 0. Então, por isso que no outro quadrado lá, precisa se completar com 2 raiz de 3. Letra E, mesma coisa, ó. Então, já fiz a fatoração do 24, que era o único diferente. Na próxima linha agora, eu já resolvi os termos semelhantes, que eram os de raiz de 3. E agora eu vou pensar o seguinte, ó. Em um dos lados, eu tenho menos 5 raiz de 2. E no lado de cá, no lado esquerdo do sinal de igual, eu só tenho menos raiz de 2. Eu preciso completar para dar 5. Se eu já tenho 1, falta quanto? Falta 4. Então, olha lá, nossa solução bem parecida. No primeiro quadrado, eu preciso completar com 4 raiz de 2. Veja que no segundo quadrado, ele já está positivo. Então, eu preciso também repetir o número que estava antes do sinal de igual na nossa esquerda aqui, que era o 3 raiz de 3. Sendo assim, números iguais em lados opostos da nossa equação sempre vai dar 0. Beleza, galera? Próximo exercício, perímetro. Mas ele pediu para trocar o raiz de 2 por 1,4. Então, aqui vai acontecer o seguinte, ó. Primeiro armei a expressão, só coloquei todos os valores, porque perímetro é a soma de todos os lados. Troquei o radical por 1,4, que foi o que o exercício pediu para a gente fazer. Resolvi todas as multiplicações e, por último, fiz a soma, encontrando como resultado 192 centímetros de perímetro, beleza? E o último exercício aqui, perímetro também, só que agora ele não pediu para trocar os radicais. Então, eu tenho que usar os radicais e provavelmente, né, olhando ali, eles já são todos semelhantes. Eu só não posso esquecer de completar os valores que estão faltando. Está faltando mais 2 lados. E um paralelogramo, as medidas dos lados paralelos são iguais. Então, foi dessa forma. Vai aparecer 2 vezes cada valor. Vejam aqui que todo mundo é semelhante. Então, eu posso adicionar todo mundo. No final, eu vou encontrar aqui 10 raiz de 3 centímetros como perímetro. E no outro, o outro fica fácil agora. Eu tenho um hexágono regular, 6 lados. Então, basta fazer o quê? Regular quer dizer todo mundo igual. Então, basta multiplicar aí, galera. Então, a nossa resposta nessa letra B seria
6 raiz de 7 centímetros, beleza? Qualquer dúvida, só perguntar lá, beleza? Valeu, galera, até a próxima.